Olá! Está começando o 29º episódio do Movimento X. Hoje vamos falar sobre liderança e organização de time. As vagas de pesquisa em design UX têm crescido muito nos últimos anos e, junto com isso, surgem dúvidas sobre como organizar o grupo de pesquisadores. Para aprender sobre esse tema, convidei a Samira Ribeiro, minha referência nesse assunto. Sabe aquela pessoa que quando você está conversando, dá vontade de anotar tudo que ela fala? Essa é a Samira. Ela trabalha há 20 anos no mercado de design, começou como designer gráfica, depois atuou como analista e líder técnica em UX e nos últimos anos tem exercido o papel de liderança de pesquisa em UX como gerente na Globo. Ela também trabalha como professora há muitos anos. Foi uma conversa leve e cheia de aprendizados valiosos que durou quase 2 horas. E para você não perder nada, dividimos em 2 partes. A primeira você ouve agora e a segunda será lançada em 2 semanas. Alguns recados antes de começar a entrevista. Compartilhe os episódios e avalie o Movimento X no player de podcast que você usa. Isso vai nos ajudar a chegar em mais pessoas e disseminar a cultura de pesquisa em design. E mais uma vez, quero agradecer à equipe de design do BMG por apoiar financeiramente o podcast e incentivar a produção de conteúdo sobre o X em português para a comunidade. Essa temporada tem o patrocínio do Banco BMG, o único com cashback duplo nas operações de crédito e débito. As músicas desse episódio são do produtor Richard Garrel com o seu projeto Aeoner. Lembrando que você vai encontrar links e as imagens complementares ao que falamos durante esse episódio no site movimentox.com. Então vamos lá, eu sou a Isabela de Fátima e essa é a 3ª temporada do Movimento X. Oi Samira, bem-vinda ao Movimento X. Tô super feliz de você estar aqui hoje, porque tem muito tempo que eu quero conversar com você. Obrigada, Isabela. Estou super honrada pelo convite, super agradecida pela oportunidade, porque eu acho que é um canal de conhecimento, né, da nossa área de UX, de pesquisa. É super escutado e super apreciado por todo mundo da comunidade. Então, para mim é uma honra e espero contribuir nesse papo. Com certeza vai contribuir muito, eu fico muito feliz de ouvir isso. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar com você se apresentando brevemente e contando o que você faz e onde trabalha. Meu nome é Samira Ribeiro. Quem é de Minas gosta de falar que é mineiro, né? Que é de BH, não sou diferente. Já morei em alguns outros lugares, acho que é um elemento, uma característica importante também que me define hoje. Assim, eu tenho a oportunidade de ter vivenciado outras culturas, outros lugares, e tem muito a ver com o meu espírito pesquisador também, né? Então, hoje eu sou designer de formação e comunicóloga. Hoje eu atuo como pesquisadora, sou UX Researcher, pesquisadora de experiência de uso, e hoje eu sou gerente de pesquisa em UX Research na Globo, no Grupo Globo. E como é o time de pesquisa em UX hoje? Hoje o time de UX na Globo, ele é um time que está composto por quase 80 pessoas, entre analistas, entre leads, gerentes e o próprio head. Os analistas hoje, eles vivem dentro dos times de produto ou plataforma, né? Os times de produto da Globo, acho que algumas pessoas conhecem, né? São produtos bem conhecidos, como o G1 de notícia, o Globoplay de vídeos e entretenimento, o GE de esportes. Então, hoje os analistas de UX, eles estão alocados dentro desses times de produto. E o time de pesquisa, hoje a gente tem uma atuação
em duas frentes. Vou explicar. A gente tem um time de pesquisa dedicado, são UX Researchers, que compõem um time de pesquisa, um hub de pesquisa. Esse time ele atende de forma cross todos os outros times de produtos e plataforma que eu acabei de explicar, quando esses times têm demandas de pesquisa. Então, essa é uma frente forte, né, que originou, inclusive, a área de pesquisa, né, desde que eu assumi ali em 2015 na Globo. E desde o ano retrasado, em 2019, a gente abriu uma outra frente de atuação, que é do UX Research dedicado a um produto. Por que a gente resolveu abrir, né, essa frente? A gente sentia uma necessidade forte de fazer ciclos completos de investigação dentro dos produtos. E quando você tem um time cross que atende a demandas, é muito difícil você fazer essa continuidade do processo de investigação dentro dos produtos. E quando você tem um UX Research ali o tempo todo dedicado a olhar e investigar a experiência daquele produto, ele está o tempo todo conectado ao time, aos desafios, aos ciclos de vida que aquele produto também vive, né? Então, a gente realmente identificou essa necessidade e a gente abriu essa segunda frente de atuação da pesquisa dentro dos processos de design. Então, hoje a gente tem esse modelo híbrido. O time, que, né, continua dedicado a essas demandas mais robustas, mais complexas de pesquisa que os times e os produtos trazem, e esses UX Researchers que vivem aí dentro dos produtos que pertencem aos times. Só que eles também continuam sendo parte da nossa equipe de pesquisa em experiência do usuário. Hoje, o time de UX Research, né, o meu time, nós somos 12 pessoas. Entre pessoas que estão, né, dentro de Globoplay, G1, GE, e pessoas que estão dentro desse hub dedicado. E como que vocês chegaram nessa organização, Samira? Foi uma maturidade ali de entender o papel da pesquisa dentro do próprio processo de desenvolvimento do produto, Isabela. Esse ciclo, né, que começou ali comigo em 2015, ele foi amadurecendo, né, junto com o mercado, junto com os próprios processos da empresa, e a gente foi se desenvolvendo. Então, a gente começou com um time que era eu e um estagiário ali em 2015, e para aquele momento a gente, né, dava conta das demandas que aconteciam, e em pouco tempo as demandas foram escalando, o time foi crescendo, as necessidades também foram crescendo. Então, a gente cresceu em número de pessoas e a gente foi amadurecendo em processo, em operação de pesquisa também, ao passo que as demandas cresciam, as exigências aumentavam, né? Eu gosto, assim, de pontuar que foi uma experiência interessante quando a gente redesenhou esse modelo de fazer pesquisa em design dentro da Globo, porque a história do laboratório, né, da atividade de pesquisa, ela nasceu dentro da equipe de dados, de inteligência de dados. E a gente atendia a área de UX, mas a gente pertencia a um núcleo de inteligência de dados. E era muito interessante, porque no fim, o tratamento primário, né, para o que se gerava dentro do laboratório de UX vocês também são uma fonte de informação sobre os usuários, né? A gente trabalhava essencialmente ali com dados, né, dentro do time de inteligência, e informações quali com o time de pesquisa que atuava muito com as metodologias de pesquisa qualitativa, né, em UX. Mas todos nós éramos vistos e interpretados como uma fonte de informação sobre os usuários que alimentava o processo de design. E depois, naturalmente, essas duas áreas se juntaram
e a operação se unificou, todo mundo dentro de um X, enquanto que a área de dados, né, pelo boom do Data Driven ali em 2015, 2016, essa área também cresceu e virou Big Data, né, uma área maior, e que a gente, por essa convivência embrionária lá no início, né, quando a gente nasceu junto, a gente criou um elo muito forte. E eu acho que o que a gente sofreu de amadurecimento nos últimos anos, aí nesses últimos 5 anos, é muito resultado de onde a gente veio. E hoje a gente está num momento, né, de quebrar essa operação nessas duas fontes, né, nessas duas frentes de atuação dentro do time, uma de especialização, ela tem muito desse olhar, né, que é dentro do produto você tem várias outras formas de investigar a experiência do usuário. Uma delas é o ferramental de pesquisa qualitativa, mas existe toda uma fonte de dados que, né, a evolução do Big Data, da coleta de dados dos últimos anos trouxe, que ela expandiu muito, né, a possibilidade de você investigar o uso, os perfis de usuários de outras formas, com outras ferramentas. E se você faz isso de forma dedicada a um produto, você tem um arsenal de informações muito rico. Né? A pesquisa quali continua sendo um pilar muito forte, mas existe todo um leque hoje de ferramentas, de approach de investigação que advém muito dessa maturidade aí, que é um pouco do equilíbrio do quant e do quali, né? E o quant foi muito potencializado nos últimos anos pela própria evolução do Big Data. Então, a gente evoluiu para esses dois modelos junto com essa maturidade que a empresa teve, né, de coleta de dados, de enriquecer e criar uma infraestrutura forte de coleta de dados, de monitoramento de dados. Então, hoje a área de investigação também vai nessa direção. E por isso que hoje a gente atua com essa frente, né, em dois aí, de duas formas, e dentro dos times e com esse hub dedicado. Quais são os benefícios de trabalhar dessa forma, né? Nesse modelo híbrido que você está contando para a gente? Eu acho que o benefício principal é a gente ter operações diferenciadas para as coisas. Fazer pesquisa, né, executar a pesquisa, ele é um trabalho que demanda tempo, que demanda braços, e quando você se dispõe a fazer pesquisa em casa com um time e você abraça os desafios de pesquisa, principalmente quando é pesquisa quali, eu acho que você precisa de ter um operacional, uma infraestrutura muito bem formatada e dedicada para rodar isso. E demanda tempo, demanda expertise, habilidade, dedicação. E a gente sabe que muitos projetos de pesquisa, por essa complexidade, por essa necessidade, às vezes, de tempo e dedicação que ele tem, ele não cabe no ritmo acelerado que muitas vezes o time de produto, que está ali desenvolvendo o produto, consegue suportar. Então, a gente entendeu que manter um time de pesquisa dedicado para a gente continuar abraçando essas demandas, com profissionais, né, que realmente se dedicam ali a construir um planejamento de qualidade, a fazer amostragens significativas para a gente conseguir uma coleta de dados realmente importante, né, e que vai ter confiança no final ali para esse resultado ser usado. A gente precisava de manter essa operação, sim, dedicada à pesquisa. Ao passo que ter uma pessoa dentro do produto que entende do que é o ferramental de pesquisa e entende das outras formas de coleta de dados sobre a informação do usuário, ela era uma pessoa que seria mais capaz de acompanhar esse ritmo acelerado do time. Então, demandas mais simples, às vezes testes mais corriqueiros, que vão ser testes que vão ter iterações, onde testa, volta, ajusta, aí vai, testa de novo, testes mais rápidos
que estão no dia a dia mais acelerado do time, esse UX Research que está ali dedicado, ele é um cara que ele é capaz de acompanhar e dar o suporte necessário para essa operação rodar. Ao mesmo tempo, ele é um cara que faz o traqueamento dessa operação, né? Ele consegue entender o que está sendo ajustado, como que vai ser medido, os impactos que vai ter, e ele consegue gerar, inclusive, planejamentos melhores para monitorar aquilo de forma contínua, né? Para o time de fato ter um olhar de pesquisa que é pesquisa aplicada, medida e, né, que possa colaborar de fato na evolução ali no segmento daquele produto. Ou seja, o cara que está lá dentro e está acompanhando o dia a dia, né, ele é capaz assim, de ajudar o time a enxergar outras ferramentas de coleta sobre a satisfação do usuário quanto ao uso do produto. Ele é capaz de ajustar melhor os tipos de resultados que eles geram com uma pesquisa quant ou uma pesquisa quali para aquilo ser usado rapidamente no dia a dia do time, de forma imediata. E ele é capaz de trazer resultados mais contínuos dessa operação, né? De como que o produto está evoluindo, como que a pesquisa está influenciando, os dados que estão sendo coletados, o que isso está trazendo de indicadores sobre a saúde, né, da experiência de uso que esse produto está proporcionando. Então, ele é uma pessoa que não perde o tracking, assim, a contínua escuta que é necessária ter, né, é um elemento importante para a gente acompanhar a jornada do usuário mesmo. Então, é bem um processo que visa a continuidade, o monitoramento mesmo da operação do produto. Eu quero trazer um cenário hipotético para te fazer uma pergunta. Se você pudesse testar qualquer abordagem para organizar um time de pesquisadores e uma empresa de tecnologia e produto digital, por exemplo, né? O que você testaria? Bom, eu acho que talvez é um dos meus desejos hoje, que talvez eu já aproveitaria essa oportunidade para colocar isso de pé. Eu acho que a gente precisa de um modelo de time dentro de produto, dedicado ao produto, onde o Data Science ele atue de forma mais parceira ali, como um par do UX Research. Eu acredito muito que hoje a gente tem, né, a presença do Data Science nos times, ela já é algo que traz, né, uma contribuição muito grande para a visão de negócio, de evolução de produto. E eu gostaria de trazer mais essa potência do Data Science, da parte de análise de dados, para a visão de UX Research. Trazer, né, essas ferramentas, o jeito que essa galera trabalha, para dentro da operação de investigação sobre o usuário. Trabalhar um pouco dessa parceria, né, que é o quali, o quant, com as disciplinas de Data Science, para ampliar a exploração sobre o comportamento de uso, sobre os perfis de usuários que habitam o produto, sobre as necessidades que esses usuários têm. Os Data Sciences, hoje, eles atuam muito para a visão de negócio, né? Eles estão muito... os projetos, os desafios que eles têm estão muito associados a objetivos de negócio. Que nem sempre são os mesmos desafios de investigação que a experiência tem. E eu acho que talvez trazer essa disciplina para ela entrar, né, como uma ferramenta para fazer a investigação da experiência seria muito interessante. Então, eu testaria essa operação, principalmente dentro dessa frente de monitoramento da experiência, que é um UX Research que estuda e que está dedicado a um produto.
eu testaria ter um data science ali junto com ele 100%, com essa mesma intenção, estudar a experiência de uso. E ainda falando um pouco mais sobre formas de organizar, né? Assim, o time. Quais critérios você acha que influenciam na organização de um time de pesquisa? Eu acho que um dos principais pontos que devem ser levados em conta quando a gente está montando um time de pesquisa é o entendimento sobre o processo da empresa, o processo de desenvolvimento de produtos, serviços da empresa para a qual aquele time vai ser montado. A operação, né, como os fluxos são executados, quais os papéis que existem dentro do time, né, quais profissionais, isso tudo influencia muito em como que você vai montar o seu time de pesquisa e como que esse time vai atuar com esses outros times. Então, é muito importante você ter um entendimento bem claro sobre como aquela empresa funciona e como que ela está estruturada. Por exemplo, a primeira pessoa a ser contratada, né, como que aquele time de pesquisa começa. É muito importante que seja um profissional sênior, né? Independente de se ele vai estar dedicado totalmente a um time ou se ele vai ser uma pessoa que vai dar suporte a 2 times. Se você está começando uma disciplina dedicada para pesquisa, é muito importante que esse profissional seja um profissional maduro, que tenha senioridade para ele, né, começar ali, inclusive, a visão de pesquisa. Ele vai ser um precursor da cultura de pesquisa e ele tem que ser uma pessoa que garanta a qualidade de execução de qualquer atividade de pesquisa que dê suporte e apoie a operação daqueles times. Então, montar o time, né, começa por aí. Quantas pessoas vão ser atendidas? Qual que é a estrutura dos times? Eu vou poder começar com um UX Research por time ou não? Eu vou começar com uma pessoa que dê suporte cross a outros times. Então, acho que isso é algo bem importante, esse entendimento da estrutura para você entender como que você começa essa montagem do time. E eu acho que para um início também é muito importante começar com uma operação simples e de retorno rápido. Trazer resultados, né, que impactem diretamente o processo, a cadeia de desenvolvimento do produto, do serviço, é muito importante, né, as pessoas entenderem que a pesquisa está agregando para melhorar o processo, para, né, trazer resultados que orientem ali um desenvolvimento de soluções melhores. E entender que a pesquisa está totalmente integrada, né? Ela é uma pesquisa de fato aplicada ao processo. Então, começar por operações mais simples e de retorno rápido, né? Com resultados totalmente acionáveis ali para a cadeia de desenvolvimento. E eu acho que à medida que o time e a disciplina de pesquisa vai ganhando confiança, notoriedade e, consequentemente, né, demandas, porque a partir do momento que começa a dar certo, né, as pessoas começam a querer contar mais com a pesquisa durante ali o processo, né, de construção de um produto. Aí sim você deve olhar para estruturas mais complexas, outras frentes de atuação, para você ir entendendo o nível de especialização que é necessário e que é compatível com o perfil daquela empresa. Né? A empresa, não adianta você querer, por exemplo, começar um time de pesquisa com uma super ambição de montar um processo de coleta de dados quantitativos, se aquela empresa ela não está estruturada para aquilo, você não vai avançar. Então, você tem que entender muito bem o contexto daquela empresa ou a maturidade daquele produto para você escalar, né, montar a operação e escalar a pesquisa da forma certa. E eu assisti uma palestra em que você diz que boas entregas de pesquisa geram cada vez mais demandas. Como que a gente lida com essa questão no estágio inicial de um time, por exemplo?
Uma das premissas que eu acredito para escalar a pesquisa dentro, né, de times, dentro de uma empresa, Isa, é a gente entender bem como que a gente trabalha a coparticipação entre as pessoas do time, porque muitas vezes, né, um pesquisador sozinho ele não vai conseguir realizar tudo que a empresa precisa, que os times gostariam. Então, eu acho que tem que ter um discernimento da complexidade das demandas. E aí o pesquisador responsável ali, né, a pessoa que está com esse chapéu da pesquisa na cabeça, ela tem que entender bem quais que são as demandas mais complexas que ela tem que abraçar e ela tem que conduzir, executar, porque são demandas que realmente precisam de uma dedicação exclusiva, de uma expertise, de quilômetro rodado mesmo, né, de experiência na área de pesquisa. E, né, nesse momento, ela também tem que entender que ela não precisa de fazer tudo sozinha, até porque se ela for uma pessoa ou duas e essa demanda for complexa demais, ela vai contar com o time demandante como pessoas que vão ajudar ela a rodar aquela pesquisa, a executar aquela pesquisa, com a orientação e a tutoria dela. E tem outras demandas que são demandas mais simples, às vezes testes pouco complexos, de features que são mais pontuais, mais simples, que tem como você, com tutoria e com acompanhamento, você montar ali uma operação, um programa de testes mais independentes, né, onde o time dá conta de realizar um teste, de fazer ali um experimento mais simples para ele, né, coletar os resultados que ele precisa, voltar ali para a mesa de trabalho, usar aqueles resultados para iterar, para criar, né, ajustes e melhorias no que eles estão trabalhando. Mas eu gosto muito dessa ideia de garanta a qualidade e entenda a complexidade que cada demanda tem para você fazer essa distribuição. Porque, em geral, resultado de pesquisa não tem segunda chance, né? A gente faz uma pesquisa e a gente tem que confiar que aqueles resultados realmente são os corretos e eles podem ser usados para a gente continuar orientando e evoluindo aquele produto. Então, a garantia da qualidade ela é muito importante. Então, a gente tem que ter esse discernimento do que o pesquisador dedicado tem que abraçar e falar, não, essa demanda aqui eu que tenho que dar conta, eu preciso do apoio de vocês, ou eu vou ter um time dedicado de pesquisa para dar conta dessa demanda, e quando eu vou ajudar o time, orientar, dar ali uma tutoria, ajudar a montar tudo, mas eu vou dar independência, né, para aquele time fazer o teste, e eu vou só dar a infraestrutura para ele realizar ali a pesquisa, o teste, né? E aí eu vou muito nessa linha de testes de usabilidade simples, porque eu entendo que outras metodologias já têm um nível de complexidade que demanda mais do que o designer, né, o X ali, ele tem que abraçar sozinho. Aí são realmente demandas que a gente tem que tratar dentro de um nível de especialista mesmo. Eu gosto muito dessa sua visão e outro dia, a gente já conversou outras vezes, né? Eu já tive esse prazer de conversar com você outras vezes e numa dessas conversas eu anotei uma frase que foi a minha forma, né, de falar isso que você falou da importância de nós pesquisadores de fazer uma pesquisa que vá trazer que tem qualidade, né? Que ela vai estar diretamente relacionada com o que de fato precisa ser investigado, né? E eu escrevi algo mais ou menos assim, que errar na pesquisa é muito mais problemático do que na interface, no fluxo ou no conteúdo, porque isso a gente consegue refazer. Agora, a pesquisa, depois de feita, e principalmente se você já compartilhou os resultados com a equipe, né, não tem como refazer, né? E aí entra num outro ponto que eu acho interessantíssimo, que
Muito se fala, né, sobre fazer qualquer pesquisa melhor do que não fazer pesquisa, né? E até trazendo a minha opinião aqui, eu acho que não faz mais sentido isso para mim hoje, né? Porque eu acho que qualquer pesquisa pode trazer qualquer achado para nortear um time de produto, de engenharia, né, de design também, e que vai tomar decisões erradas para a empresa, né? Então, eu sou a favor de várias pessoas fazerem pesquisa, né? Eu acho que a pesquisa é processo, ela tem um papel de várias pessoas, mas ao mesmo tempo, eu acredito cada vez mais que demandas complexas de pesquisa precisam de pessoas que têm uma visão mais especialista, né, desse papel. Sim, com certeza. E isso que você falou, acho que gera uma reflexão até de estágios, né? De quando a pesquisa é feita. Imagina uma pesquisa que é feita de forma errada, né? Ou conduzida de forma enviesada, para um momento de processo de discovery, onde você está concebendo o produto, onde você está investigando, né, buscando ali informações, insights, para você nortear a criação de um produto. Errar nessa fase é muito, muito perigoso, né? É você conduzir todo um processo por um caminho que está errado desde lá da raiz. Então, é realmente um discernimento, uma consciência que a gente tem que ter quando a gente está planejando, quando a gente está realmente entendendo quem que vai dar conta de determinadas demandas, porque apoiar um processo de design inteiro é uma baita responsabilidade, sim. E a pesquisa, ela tem essa responsabilidade que não tem teste de usabilidade para validar a pesquisa. A pesquisa tem que ser para valer. Fantástico. Eu imagino que na Globo, pelo tamanho da empresa e pelo segmento, faça inúmeras pesquisas. Quais tipos de pesquisa que vocês, né, o time de pesquisa em UX faz? Esse é um tema bem interessante e importante para pesquisa em UX dentro da Globo. Como você mesmo disse, é uma empresa enorme e a Globo produz muito conteúdo, além de criar serviços e criar produtos, né? Então, a gente tem áreas de pesquisa muito bem estruturadas que, né, pesquisam desde temáticas de novela, programas, figurino, até a área mais especializada que é, né, a nossa disciplina de pesquisar sobre a experiência de uso de serviços digitais. Então, a gente abraça muito essa especificidade da nossa atuação para a gente conseguir comunicar onde é a nossa praia, né? Onde a gente nada, para a gente não se confundir com outras áreas, né, de investigação da empresa. A gente está totalmente dedicada a investigar a experiência dos usuários dos produtos digitais do grupo. Então, a gente está totalmente dedicada à disciplina de usabilidade, à interação humano-computador, né? Nosso pilar, a gente está muito dentro desse hub aqui de atuação mesmo. Então, hoje a gente, né, trabalha com os métodos mais tradicionais, que são de testes de usabilidade, entrevista em profundidade, com observação de uso, análise de contexto. A gente também trabalha com as técnicas mais tradicionais de pesquisa quality, tipo focus group, mas também sempre com o olhar de investigação sobre a experiência de uso. A gente sempre está conectado ao uso de produtos e serviços digitais. E também, né, atuando muito com a investigação do comportamento dos nossos usuários dentro desses produtos, né, como usuários ali, IDs, né, contas logadas. Então, a nossa investigação está muito dentro também desse universo de dados.
para a gente, né, tirar proveito dessa complementaridade mesmo do quant e do quali, para a gente criar uma visão sobre quem que são os nossos usuários e como que eles se relacionam com os nossos produtos, através, né, de várias lentes. A lente da interlocução, da conversa, de ver a carinha do nosso usuário quando a gente está entrevistando, e através dos números da nossa audiência, dos nossos usuários únicos, dos acessos. Então, é sempre por essa lente, onde que o nosso usuário, né, está, quem ele é, como ele se comporta, o que ele faz quando ele vem aqui e por que ele não vem, né, ou às vezes por que ele não é um dos nossos usuários. Você usou a palavra discovery, né, agora há pouco para falar sobre um tipo de pesquisa, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é discovery. Legal, legal. O que é o discovery, né? Essa etapa que é uma etapa inicial do processo de criação de produtos digitais. Essa etapa ela é a etapa da descoberta, da exploração. É a etapa onde você tem alguns objetivos ali de negócio, né? A galera de produto tem alguns objetivos de negócio traçados, algumas ideias, né? Hipóteses de negócio e de experiência já listados, mas é a etapa que não se tem certeza de quase nada. Então, é a etapa que você se joga no universo mais amplo da temática que envolve, né, o seu projeto. Eu gosto até de falar do seu projeto, porque a gente ainda não sabe se vai ser um produto, se vai ser um serviço, o que vai ser exatamente. Então, é a etapa onde você vai de cabeça bem aberta para explorar aquele universo. As pessoas que se relacionam com aquela temática, quais que são as empresas que já habitam esse universo, o que essas empresas oferecem, como que os clientes dessas empresas se relacionam com os produtos que essas empresas estão disponibilizando. A cultura, como que a cultura das pessoas, né, os hábitos e as rotinas que essas pessoas têm ali nas suas vidas, como que isso impacta essa relação, quais que são as necessidades que existem, enfim, é a hora que você é uma criança de 3 anos e não sabe absolutamente nada e você se coloca nesse lugar para descobrir tudo que existe sobre aquela temática para você começar a criar conhecimento, né? Gerar conhecimento sobre aquele universo. E é esse conhecimento cruzado com as hipóteses, com os objetivos de negócio, as hipóteses de negócio que existem, é esse conhecimento gerado que vai começar a dar um formato, né? Uma orientação sobre o que aquele produto pode ser. Então, essa é uma etapa que a gente chama de etapa de descoberta, de exploração. E o ideal, né, é que todo produto, antes dele realmente ser concebido, dele ser criado, dele se concretizar, que essa etapa fosse feita, né? Mas a gente sabe que essa não é uma realidade. Tem muito produto que passa da ideia na cabeça direto para ser implementado ali, para ir para a mesa do desenvolvedor e acaba caindo na mão do usuário. Então, falei dessa etapa de exploração e vou falar um pouquinho agora dessa etapa de validação. Depois que você sai dessa etapa de descoberta, de exploração, você tem conhecimento suficiente para começar a gerar soluções hipotéticas do que aquele produto pode ser, né? Você identifica quais que são as necessidades que o seu produto quer suprir, quem que são os usuários que vão ser, né, os clientes do seu produto, que são as pessoas que vão querer usar, que vão precisar usar o seu produto. E aí você começa a conceber esse produto, a de fato criar, a definir esse produto.
E existe, né, uma série de microprocessos, né, dentro desse processo maior do design ali, onde, né, esse produto vai ganhando forma, ele vai sendo prototipado, e quando ele começa de fato a ganhar uma forma, uma cara, né, às vezes uma interface ali, é o momento de você começar o processo de validação das suas ideias. Essas ideias que eu estou experimentando, essa solução que eu estou criando para o meu produto solucionar esse problema, atender a esse usuário, é coerente? Está fazendo sentido? E aí você entra nessa etapa onde você precisa de validar essas coisas. E você, dentro da nossa disciplina, né, de usabilidade, de experiência de usuário, a melhor forma de você começar a fazer esse processo de validação é convidar as pessoas que vão de verdade utilizar o seu produto. São as pessoas que de fato, né, você acredita que são os potenciais usuários do seu produto. Então, é começar a colocar na mão dessas pessoas essas ideias, né, concretizadas ali de alguma forma, para você entender se você está indo para o caminho certo ou não. E aí esse processo de validação, ele é um processo que ele é bastante longo, assim, se você entender que o processo de discovery, ele tem uma durabilidade ali inicial, de geração de conhecimento, e ele, né, ele acaba num determinado momento para começar o processo de criação. O de validação, ele é mais extenso, porque ainda que você tenha conhecimento, gerado conhecimento suficiente, né, sobre aquela temática, explorado tudo que é do universo daqueles usuários, daquele produto, você ainda vai precisar de várias etapas de validação. E o correto é você começar isso o quanto antes, né? Desde o momento que você chegou numa solução ainda muito simplificada, para você ir conseguindo elaborar e ir crescendo e amadurecendo essa solução, sempre testando, mostrando para as pessoas, para esses usuários, deixando que eles utilizem, coletando os feedbacks, observando a interação desse usuário com essa solução, retornando com todo esse conhecimento, iterando, ajustando, melhorando e criando depois outros momentos de validação, até que você chega no momento de validação final, né? Onde de fato você entende que seu produto chega, que a sua solução ela tem um nível de maturidade adequado para ir para o mercado. Muito legal. E você já ouviu falar, ou vocês usam a pesquisa, né, o tipo de pesquisa que eles chamam de foundation ou fundação em português? Essa pesquisa, ela está muito próxima, né, do universo ali da exploração, né, do discovery. São as pesquisas que a gente chama de pesquisa de cauda longa, né? Que ela vai estar sempre retroalimentando o time, porque são pesquisas de conhecimento duradouro, né? São insights que permeiam ali a vida do produto, que as pessoas sempre podem voltar e retornar aquele conhecimento para entender se o produto está se orientando, está evoluindo no caminho correto. Mas ela é uma pesquisa, né, essa pesquisa de fundação, né, essa pesquisa de base, né, que são as pesquisas sobre os perfis de usuários, as pesquisas sobre o mercado que aquele produto vive, são pesquisas mais robustas, de conhecimentos mais atemporais, eu diria. Ah, que eles chamam de que eles, né, o mercado muito divulga os nomes em inglês, né, que a gente bebe muito dos Estados Unidos, da Europa, enfim, de vários outros países, evaluation. Essa é a mesma que a gente falou dessa etapa de usabilidade ou você enxerga de alguma outra forma? Eu também acredito que essa está muito mais próxima do que a gente chama de validação, né? É onde você vai estar realmente ali avaliando as suas hipóteses de solução, né? Onde você vai estar testando caminhos, alternativas. E aí você vai avaliar o impacto, né, que cada uma dessas soluções tem, os benefícios, as vantagens e desvantagens de cada uma. Então ela está muito dentro de um cenário de experimentação ali,
que talvez seja um nível mais inicial da pesquisa de validação. Você acha que a Quant entraria também aí? E trazendo Quant até, por exemplo, um teste AB? Sim. Utilizar o Quant nessa etapa de validação tem que ser num momento onde você já tem soluções maduras, você tem já testes qualitativos dessas duas soluções que colocam essas duas soluções talvez num pé de igualdade de qualidade de interação e que vale a pena você levar as duas para um tipo de avaliação quantitativa onde você escala isso. E aí você pode entender as diferenças em termos, né, de números mais, de impacto em números. E agora voltando a falar um pouquinho mais sobre o time, né? A experiência que você tem aí de mais de 5 anos na Globo e passando, né? Como você mesmo já comentou, né? Já foi pesquisadora, designer, coordenadora e gerente, né? Quais foram os maiores desafios do time de pesquisa ao longo desses anos? O desafio maior da pesquisa, eu acho que sempre é acompanhar o ritmo de produção, né? O ritmo dos times de desenvolvimento. E uma das crenças e propósitos que eu sempre trago assim, para o meu time, para as pessoas que chegam, a gente tem que ter uma consciência que o pesquisador ele é um cara que ele dá um suporte para o processo correr da melhor forma possível, né? O processo de criação, de concepção do produto. Então, as demandas sempre vão chegar e vão ser urgentes, nem sempre a gente vai ter braço suficiente, mas você entender que o seu papel, a sua atuação ali, ela vai trazer uma qualidade para aquele processo, para aquele produto se desenvolver, que é muito importante, faz com que o pesquisador entenda que ele tem que fazer de tudo para ser o suporte que aquele time precisa dentro do tempo possível, né, e com os recursos que estão disponíveis naquele momento. A gente falou há pouco, né, não é fazer qualquer pesquisa, não é isso, né, não é tentar fazer a pesquisa de qualquer jeito, mas é você criar soluções, utilizar todo o seu repertório, né, de conhecimentos metodológicos, outros estudos que você já fez, para você criar alternativas de sempre conseguir trazer algo do processo de investigação para apoiar aquele time. E aí o pesquisador ele sempre vai jogar com tempo, recursos disponíveis, né, para ele trazer o apoio da pesquisa para aquele processo. Então, acho que isso é um dos desafios, a gente entender qual que vai ser o ferramental, qual que vai ser o tipo de approach para aquele projeto, para aquela demanda, porque cada uma vai chegar de um jeito, cada uma vai chegar com tempo, cada uma vai chegar com um desafio. E aí você tem que ter um arsenal ali de alternativas para você conseguir dar suporte para esse time de alguma forma. Não vai dar para fazer uma pesquisa, mas eu tenho outros estudos que trabalham essa temática. Eu posso te ajudar a fazer um desk research rápido aqui. Vamos na nossa base de conhecimento, vamos buscar, né, insights sobre essas temáticas que estão relacionadas ao que você quer investigar. E você dá um jeito, né, de dar um suporte de pesquisa, ainda que você não possa realizar um campo com uma amostra, né, grande, robusta, para você atender aquela pessoa. Mas é você utilizar desse seu, né, dessa flexibilidade como pesquisador, desse olhar mais abrangente de métodos, de caminhos, para você dar o suporte necessário para aquele time de alguma forma. Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Essa temporada tem o patrocínio do Banco BMG, o único com cashback duplo nas operações de crédito e débito.
Um super obrigada à equipe de design do BMG por apoiar financeiramente o podcast e incentivar a produção de conteúdo sobre o X em português para a comunidade. Compartilhe esse episódio e avalie o Movimento X no seu player preferido. Isso vai ajudar o podcast a chegar em mais pessoas e disseminar a cultura de pesquisa em design ainda mais. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.